E hoje faz 21 anos do maior ataque terrorista de todos os tempos. Em 2001, aviões comerciais de passageiros foram sequestrados e jogados contra as torres gêmeas no World Trade Center e no Pentágono. O que mudou na segurança mundial desde então? Para relembrar esse dia sombrio, recebemos João Estevam, especialista e professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, professor. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade. E é uma pena, que a gente esteja comemorando lembrando esse momento que foi tão importante. Professor, o que mudou de lá para cá em relação à segurança? Bom, desde aquele momento, a gente já vinha encaminhando por uma política externa norte-americana que visava uma estabilização no pós-Guerra Fria. E desde aquele momento, então, a gente teve uma escalada das guerras no qual os Estados Unidos têm se envolvido. Houve uma política externa de segurança bastante agressiva e que a gente vê até algumas repercussões nos dias de hoje. Houve um aumento da presença norte-americana tanto no Oriente Médio quanto também na Ásia Central, que acabou, inclusive, tendo algumas repercussões para as relações com a Rússia, e, ainda que indiretamente, com uma outra grande potência que é a China. Então, a gente consegue ver esses efeitos tanto de maneira localizada, em termos regionais, e também em termos globais, de modo geral. Agora, professor, nós pudemos observar várias mudanças, não somente no âmbito da segurança, mas também nos protocolos, no relacionamento entre os países, a maneira como os agentes de segurança desses países procedem em relação a questões sensíveis. De que maneira os episódios de 11 de setembro alteraram a dinâmica e a relação entre os países? E qual é o legado para os Estados Unidos e também para o mundo? Antes da sua resposta, professor, temos imagens ao vivo dos Estados Unidos, pronunciamento do presidente norte-americano Joe Biden, relembrando os 21 anos do maior ataque terrorista da história, 11 de setembro. Todos os detalhes daqui a pouco com os nossos repórteres, trazendo todo o conteúdo trazido por Joe Biden nesse pronunciamento. Então, professor, sua resposta em relação a esse meu questionamento, de que maneira o atentado alterou a dinâmica e o relacionamento entre os países, especialmente no que se refere aos Estados Unidos com as principais potências do mundo? Bom, sem dúvida, a gente teve uma mudança no cenário internacional que é incontornável. Por um lado, a guerra global, o terror, foi uma das principais características da política externa dos Estados Unidos, tanto durante o governo Bush quanto durante o governo Obama. Aliás, boa parte dos sucessores do governo Bush tentaram se retirar do Oriente Médio, tentaram dar um passo para trás na política externa ligada à guerra global ao terror, porém, houve vários imbróglios que tiveram que ser resolvidos e que a gente viu, inclusive, até talvez um dos últimos deles, que foi a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão e a tomada de poder do Talibã no Afeganistão. Mas eu diria que uma das principais questões que foram colocadas nesse momento, além de uma abordagem unilateral que foi seguida pelo governo Bush, até então, houve também uma postura muito mais agressiva por parte do governo norte-americano, não apenas em relação àqueles chamados estados que poderiam oferecer alguma ameaça, seja no Oriente Médio, seja no Norte Africano, seja em qualquer outra região do mundo, mas também houve uma certa postura agressiva em relação aos interesses norte-americanos em outras regiões que tinham a ver justamente com essas grandes potências. A gente tem que lembrar que foi também nessas consequências do 11 de setembro que se teve até, na década de 2010, aliás, uma postura mais incisiva norte-americana em relação à região da Ásia-Pacífico. Todo o envolvimento norte-americano, inclusive militar, na região da Ásia do Pacífico,
foi decorrente dessa política, o que levou até reações da parte da China, que a gente vê até uma continuação nesses últimos meses e que, portanto, acabam elevando esse tom de tensão entre as grandes potências e, consequentemente, levando até ao momento de riscos também, de conflitos entre elas, que a gente pode ver até nos dias de hoje. Essas são as principais consequências que a gente viu, não apenas para a política norte-americana dos países, com os países do Oriente Médio, mas também com os países, com as grandes potências, e com a Europa também. Mota, sua pergunta, por favor. Bom dia, professor. Uma das ironias da história foi que o Obama pegou o Osama, né? Foi durante o governo Obama que o Osama Bin Laden foi morto durante uma operação dos comandos americanos no Paquistão, onde ele estava escondido. Mas o Osama, ele era de uma família rica saudita, vindo da Arábia Saudita, e estava escondido, a sua base de operações era no Afeganistão. Uma das primeiras coisas que os Estados Unidos fez depois do 11 de setembro foi invadir o Afeganistão para destruir essas bases da Al-Qaeda. Uma invasão, né, que custou muitas vidas, custou dinheiro, envolveu outros países. E aí, 20 anos depois, agora no governo Biden, os Estados Unidos se retiram do Afeganistão, uma retirada que muitos classificaram como vergonhosa, e hoje o Afeganistão voltou a ser uma teocracia governada por uma seita das mais atrasadas do mundo, né, que trata as mulheres, só para dar um exemplo, de uma forma inacreditável. O senhor acredita que o Afeganistão, agora de novo sob o Talibã, pode voltar a ser uma incubadora de terroristas? Olha, eu acredito que sempre existe essa tensão na relação entre grupos extremistas, ainda mais quando assumem uma posição política muito significativa, como é o caso do Estado do Afeganistão, que é um Estado, aliás, central naquela região, não apenas do Oriente Médio, mas também na própria área central. Então, acredito que pode sim gerar vários contendas e vários conflitos. Inclusive, alguns países, a própria Rússia até já tem se mostrado bastante reticente em relação à presença de um grupo extremista no governo de um dos países que são significativos para a sua geopolítica. Mas eu também acredito que parte dessa tensão que pode surgir é justamente da rivalidade que existe entre o Talibã com outros grupos, como, por exemplo, o ISIS. Inclusive, já vimos alguns ataques terroristas no ano passado, tanto em agosto quanto em outubro, de bombas suicidas que mataram, que ceifaram vidas de afegãos e até de norte-americanos, que foram perpetrados pelo Estado Islâmico. Ou seja, essa tensão que ocorre, não apenas essa questão de incubadora de grupos extremistas e também de possíveis ataques a civis, mas também essa presença talibã no governo afegão leva necessariamente a uma tensão com outros grupos extremistas do Oriente Médio. Então, de fato, é algo que tem causado bastante temor na população, de modo geral, e também nos países como um todo, não apenas nos países ocidentais, mas também nos países de outra parte do globo. Que, apesar disso, tem também se mostrado, de certa forma, reticentes em relação ao governo talibã, porém que já tem tentado suavizar de alguma forma por meio do estabelecimento de diálogos com o Estado afegão. Porém, ainda é bastante recente, é um pouco cedo para poder definir se essas relações vão ser de fato normalizadas completamente ou se elas vão levar a mais tensões, ainda mais devido às políticas internas que têm sido promulgadas pelo novo governo. Professor, só uma última pergunta aqui, voltando ao ataque. Uma das motivações, talvez seja a principal, é a presença de militares americanos em território muçulmano? Certamente que esse é um fator que gerou várias tensões, inclusive até desde os tempos do 11 de setembro, e que ainda hoje é algo que é criticado por vários estados do Oriente Médio.
Eu diria que essa aproximação, por um lado, essa aproximação do governo norte-americano com alguns países do Oriente Médio, até como a Arábia Saudita, e também essa presença militar em campanhas como a do, até indiretamente, como a do Iêmen, diretamente, como no caso da Síria, ou no caso da Líbia, isso tem gerado, de fato, tensões, seja no norte da África, seja no Oriente Médio. Então, como até eu havia dito anteriormente, essa política agressiva que foi desenvolvida nos últimos anos acabou a gerar tensões, e a gente pode ver até não apenas no âmbito das grandes potências, mas também na relação dos Estados Unidos com alguns atores regionais. Dentre eles foi o caso da Líbia, por exemplo, dentre eles também a gente pode citar a Síria, até mesmo indiretamente no caso do Iêmen, através da Arábia Saudita. Então, essa presença militar norte-americana tem elevado algumas tensões, respondeu a alguns interesses geopolíticos norte-americanos, talvez até mesmo no imediato, após o 11 de setembro, porém tem gerado algumas tensões nos dias atuais.